Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Lino e sou professor de filosofia de vocês. E hoje, para a nossa segunda aula do bimestre, a gente continua seguindo o cronograma de filosofia política e filosofia política contemporânea. Hoje trataremos de um autor francês chamado Jacques Rancière. E o tema da aula é a política como partilha do sensível. Pois muito bem, Jacques Rancière, além de ser contemporâneo, ainda está vivo, então é muito importante também isso, né? Ele aproxima a política da estética, né? Lembrando que a política ocidental, né, desde a Grécia Antiga até a modernidade, a filosofia tematiza a política como uma atividade estritamente racional. E aí, né, o Rancière vem e aproxima a política da estética, trata das sensações, né, das sensações e dos sentimentos que essas sensações provocam, e não são necessariamente racionais. Pois muito bem, o Rancière ele critica, né, a política desde a Grécia Antiga, fundavam o exercício político a partir de um entendimento, né? Os seres humanos falam, os seres humanos são racionais, e aí eles entram em alguns consensos ou acordos, isso se chama entendimento. Ele fala isso desde que acontece na Grécia Antiga e acontece na modernidade. E aí ele vem e diz assim: na verdade, o que é mais comum na política não é o entendimento, mas o que é mais comum é o desentendimento, ou seja, o contrário de entendimento, o contrário de consenso. É um dissenso, né? Então, se a gente compreende que as pessoas são diferentes, por serem diferentes, têm interesses também diferentes, a convivência no mesmo espaço entre essas pessoas vai gerar confusão, né? E aí, no jargão de Rancière, né, vai gerar desentendimento. Então, para ele, a política ela está repleta de desentendimento e não de entendimento. Então, o que você tem que se ater é como viver entre, né, esses desentendimentos, né? E não matar um ao outro, matar o coleguinha, né? Já que política parece ser um consenso, né? A política é a defesa da vida. Então, como é que faz isso para se viver entre, né, entre várias pessoas, mas conviver em desentendimento? Ele faz a análise, né, e aí ele recorre à polis, né? Polis, palavrinha grega, que deu origem a duas palavrinhas muito comuns hoje, né, que vocês conhecem muito bem, né? Deu origem à palavra polícia, né, e deu origem à palavra política. E aí ele faz essa distinção, né, entre política e polícia, e aí fala que o que a gente entende hoje como política, na verdade, é a polícia. E aí o entendimento que ele tem de polícia não é só aquele aparato estatal que vai lá e reprime qualquer desordem, não, né? Para ele, a polícia tem um entendimento mais amplo, e aí na verdade, a manutenção da ordem vigente. Então, o que se entende como política, na verdade, é a polícia, ou seja, só manter a ordem vigente, de modo irracional, de modo irreflexível, de modo insensível, né? Mas aí você mantém essa ordem vigente. Para ele, isso é o que a política hoje, que a maioria das pessoas pensam que política mas que na verdade é apenas polícia. Para ele, a política é um negócio muito mais raro, é um evento, é um momento, né? Na maioria das vezes a gente vive em um estado policialesco. Na maioria do tempo a gente vive num estado de polícia, né? E em alguns momentos, né, a gente faz política, e aí volta assim, aí essa política ela insere uma desordem nessa ordem, e aí essa desordem ela pode se tornar nova ordem ou não, mas aí se volta a uma ordem, aí volta a viver um estado de polícia, ou seja, um estado de manutenção da ordem vigente, né? Que em latim, né, fica aquele jargão bonito, né? Status quo, né? Então, a política para ele é um momento, um momento e um evento raro, tipo um momento em que uma categoria protesta. Isso é política, que para ele a política é a exigência de igualdade de fala. Não? As pessoas são diferentes, sim, mas elas têm direito a ter a igualdade de fala, ou seja, poder falar, poder reivindicar, né? Lembre que parece também ser uma categoria ou um conceito universalmente aceito de que política é o reino da fala. Então,
Você poder, enquanto sujeito ou enquanto membro de um grupo, poder falar e reivindicar, isso é política. E toda vida que você faz isso, obviamente, né, ou pelo menos na maioria das vezes, você insere uma desordem dentro dessa ordem. E aí essa desordem pode se tornar nova ordem ou não, né? Tipo, né, protestos de minorias, protestos de classes trabalhadoras, protesto de sindicato, protesto de professores, protesto de movimento negro, movimento indigenista, os movimentos identitários, protesto da comunidade LGBTQI+, né? Então, isso para ele é o que se configura como política, né? Esse momento raro de exigência de igualdade de fala, né? Então, para ele, né, a política de fato é a partilha do sensível, né? Isso é em que a gente entra na questão de que política não é só racionalidade, como queria Aristóteles, né? Mas que também política é sensibilidade, sensível, sentir o mundo, dividir esse mundo, né? Partilha por isso, né? Porque para ele o mundo não é apenas um mundo, são vários mundos distintos e que você partilha uns com os outros a partir da sensibilidade, não apenas da racionalidade. Então, são vários mundos distintos que o ser humano convive e o ser humano cria e compartilha com os seus iguais. E aí esses mundos, eles eles convivem uns com os outros. Por exemplo, um ser humano que participa de um sindicato. Tudo aquilo que ele percebe, que ele sente, que ele vive dentro daquele sindicato é muito mais próximo dos outros sindicalistas, né, do que com, por exemplo, o mundo vivido pelos patrões. Ou alguém que vive dentro de um movimento identitário, indígena ou negro, né? É bem diferente, bem distinto de uma pessoa que vive apenas em um mundo corporativo ou um mundo empresarial, que pensam de forma diferente, né? Pensam de forma diferente. Então são mundos diferentes, né, que pensam e sentem. Mais importante é isso, você sente de forma diferente. Então para ele a política como partilha do sensível é exatamente essa igualdade na diferença. Você vive em mundos distintos, né, que você partilha e constrói com os seus pares de modo mais sensível do que racional. Não é que você não racionalize, mas você é muito mais sensível, né, muito mais emocional do que racional. E aí você convive nesse mundo e você tem que conviver com os outros mundos. E às vezes o único ser humano convive, né, de modo sensível em vários mundos. Você, ao mesmo tempo, você é aluno, você é trabalhador, você participa do sindicato, você pode participar de um movimento identitário ou não, você participa do movimento de igreja ou de um movimento social da sua comunidade. Então você é perpassado por vários desses mundos diferentes, sensíveis, que exigem para existir, enquanto política, né, com a igualdade de fala. Precisa de igualdade de fala. Então, para ele, também, né, a política ela busca a emancipação, ou seja, pensar, né, sentir e agir por si mesmos. Isso é o que ele chamava de política, porque se não for assim, não é política, né? Aí voltamos ao conceito de polícia, é apenas polícia. Se você, né, apenas obedece à ordem estabelecida, sem sentir, sem refletir essa ordem, você está vivendo um estado, não em um estado político, mas você está vivendo um estado de polícia. Se você, por outro lado, você pensa, você sente, você reflete e age por si mesmo dentro dessa coletividade política, aí sim, né, você está sendo política. E aí o Rancière, ele identifica, né, democracia com política. Então, para ele, a democracia é a própria política. Se não for democracia, não é política, né? Para ele, né, para o Rancière. Tipo, o que é a democracia? É viver na diferença. São vários grupos distintos, vários interesses distintos, grupos ou até individualmente, uma pessoa é diferente da outra, portanto, né, a convivência no mesmo espaço de pessoas distintas ou grupos distintos vai gerar, né, o que ele dizia, né, vai gerar o desentendimento. Como é que você concorda em discordar, né? Então, como é que você vive esse desentendimento? Respeitando a diferença, viver na diferença. Então, democracia para o Rancière é exatamente isso, né? Viver na diferença, respeitando a igualdade de fala. Todos são detentores de direitos, né? E esse direito, o primordial, né, do ponto de vista político,
é a igualdade de fala, e a partir disso você reivindica todos os outros direitos, e aí você constrói o seu mundo, né, simbolicamente, né, tradicionalmente e simbolicamente, e aí você constrói esse mundo e divide com seus pares, e esse mundo ele vai interagir com os mundos de outros grupos. E aí, para não ter, né, a violência explícita, é necessário ter a política, ou seja, concordar em viver, né, essa diferença, e isso é o que é propriamente política e o que é propriamente democracia pro Rancière, ok? Então, é isso. Esse conteúdo está no livro de vocês, entre as páginas 278 e 283, né? Eu espero que todos estejam bem e até mais.